E agora te apresento o doutor Cláudio Correia dos Reis, psicólogo. Com mais de 30 anos dedicados ao cuidado com pessoas, construiu sua trajetória como professor de filosofia, teologia e psicologia, áreas que conduz com sensibilidade e profundidade. Especialista em aconselhamento bíblico pastoral, atua no acolhimento e orientação emocional, especialmente diante do crescimento dos casos de ansiedade e depressão na sociedade atual. É uma alegria estar com você, Dani. Esse é o programa que já é um clássico da TV à tarde. Espero que nossa conversa de hoje seja útil para muitas pessoas. Então eu queria começar com essa questão de pressão social. A gente ouve falar muito disso, eu enquanto mulher vejo isso acontecer, mas eu queria saber, vocês já sentiram isso na pele, imagino que em algum momento da vida de vocês, e queria que vocês relatassem, que vocês contassem pra gente um pouco sobre quando foi esse momento, como que vocês identificaram e como que vocês conseguiram lidar ou não de alguma forma com isso. As minhas foram particularmente em relação a essa família tradicional que atribui ao homem a força emocional da família sem permiti-lo entrar em contato com as suas fraquezas. Ouvi várias vezes, o homem não chora. Então, essas coisas desse modelo da família tradicional, o homem ser sempre o mais forte, o homem ser sempre aquele que não entra em contato com as suas emoções, porque emoções é entendido como coisa de mulher, é mulher que dá vazão a essas coisas, o homem não pode entrar em contato com isso e sempre ter essa demonstração de força. Na minha família, as coisas foram bem difíceis, né? A geração do meu avô era isso absolutamente, a geração do meu pai lidou um pouquinho melhor com isso e eu, na minha geração, também um pouquinho melhor, mas eu diria que o maior prejuízo foi estar em contato com as emoções. E olha só que bacana, porque eu imagino que isso deve ter começado logo na infância, né? Imagino que talvez você não tenha nem a lembrança de quando foi a primeira vez que você não pôde expor os seus sentimentos, que você teve que demonstrar força. Claro, o padrão masculino, tanto do vovô como do papai, era muito presente e intenso, não é? E ali na psicanálise, a formação dessa personalidade, ela se dá ali do 0 aos 6, do 0 aos 8, e você nessa época é uma esponja, né? Mesmo que você não lembre exatamente conscientemente dessas coisas, elas vão sendo internalizadas pela criança por causa desse ambiente. Mas era muito repetido, homem não chora. Queria entender um pouco por onde caminha a realidade do seu consultório, né? Quantas mulheres buscam ajuda e quantos homens buscam ajuda? E quais são as particularidades, as diferenças? O homem, quando chega, por exemplo, foi depois de muito mais tempo do que quando ele poderia ter ido? Assim, ele poderia já ter batido na sua porta muito antes? Esses elementos sociais que atribuem ao homem esse papel de força, esse papel de não ter a necessidade de entrar em contato com as emoções, também implica na saúde mental, no sentido de procurar ajuda. Então, em média, eu tenho mais pacientes mulher, em média, o homem demora mais para procurar ajuda do que a mulher. Infelizmente, por causa desses fatores todos, e também por quê? Porque as mulheres tiveram nas mães esta imagem de cuidado. Talvez de uma maneira diferente, mas o cuidado com a casa, o cuidado com a filha, o cuidado com a alimentação. Então, o universo feminino, ele capta melhor o ambiente de cuidado do que o universo masculino. Não, vai para porrada, vai para briga, chuta no futebol, tem que ser macho o tempo todo. Então, isso, infelizmente, tem muitas implicações na área da saúde mental. E o que eu observo, de fato, é isso. A mulher procura ajuda mais e mais cedo. O homem procura ajuda menos e mais tarde, infelizmente. Tenho dificuldade de falar sobre sentimentos até com a minha parceira. Isso está afetando o meu relacionamento. O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que muitos homens vão se identificar, inclusive, nesse relato, nessa participação aqui do nosso telespectador. Começando então, doutor Cláudio, o que você pode trazer de informação com relação Eu quero ser bem objetivo. desabafar? Se ele tem a dificuldade e a dificuldade já está desembocando em problemas de relacionamento, que ele procure ajuda profissional qualificada. Que ele procure uma terapia para que ele vença essa dificuldade através do autoconhecimento e através do autoentendimento. Se fosse apenas uma dificuldade,
a gente poderia dar outras indicações, mas como a dificuldade já aparece no casamento, precisa correr e procurar ajuda específica de um terapeuta. Ter que ser o provedor da família, né? E aí, quando que isso começa a surgir? É já logo na adolescência, né? Quando você tem ali a necessidade de escolher um caminho, de fazer a sua escolha profissional, ou se de repente a paternidade é que de fato te coloca à prova? De que forma esses dois momentos da vida transformam o homem? Sem dúvida que as questões de paternidade têm grande interferência, mas elas são mais na fase final. Tá. Na construção emocional da criança, na infância, nos valores que o pré-adolescente, o adolescente e o jovem vão percebendo da sociedade e do ambiente, é que, infelizmente, ele pode captar coisas ruins e também pode captar coisas boas. Nesse aspecto particular do provedor, essa é a grande questão. Há uma certa imagem do macho alfa, há uma certa imagem do homem forte, quando que a realidade social não possibilita mais isso, não é? No caso, retornando ao padrão da minha família, a vovó nunca pensou em trabalhar fora de casa. A sociedade não permitia, porque o lugar da mulher é dentro de casa, é cuidando das coisas da casa. A mamãe, ela já teve como opcional trabalhar fora de casa. E a minha esposa já teve como mandatório. É impossível... Olha que bacana essa diferença, gente, de gerações. É impossível, com o salário que eu tenho hoje, eu conseguir prover 2 filhos, uma vida de classe média confortável. Ela necessitou ir para o mercado de trabalho. Então, ainda que alguns tenham introjetado esse padrão do provedor, quando ele vai para o mundo real, isso se complica bastante. Porque o mundo real, é a realidade, a expectativa vai ser muito frustrante e com um agravante, Dani. No mercado de trabalho, homens, às vezes, não têm tanto sucesso quanto as mulheres têm. Além desse aspecto de que eu me sinto frustrado porque não consegui corresponder àquilo que eu aprendi, eu também vejo que, na realidade, a mulher foi mais longe do que eu. E todas essas coisas jogam pressão no ser humano. É claro, cada um vai lidar de uma maneira. Mas, se a pessoa teve um padrão muito rígido na infância, o homem é o forte, o homem é o provedor, se a pessoa tem dificuldade em assimilar que a esposa é melhor do que ele, é uma coisa boa e não negativa para a autoestima, tudo isso vai desembocar num problema gravíssimo de saúde mental, que infelizmente vai precisar tanto de terapia como até de medicação. Porque os graus de frustração, os graus de dor na autoestima não são apenas tratados no sentido psicológico, às vezes também precisam do tratamento medicamentoso. Estou passando por um momento muito difícil. Desde o começo do ano, fico a maior parte do tempo na cama e não tenho vontade de fazer nada, nem mesmo o básico, como cozinhar ou tomar banho. Quais são os sinais de alerta, né? De que é importante entender que é preciso buscar ajuda. Assim como o Odair trouxe essa reflexão, não tenho vontade, não tenho mais sentido prazer na vida, não consigo sair da cama. Quais são outros indicativos de que esse é o momento e não dá mais para esperar? Dr. Cláudio. Pelo relato do Odair, ele demonstra alguns sintomas de depressão que a gente deveria avaliar se é uma depressão moderada ou profunda. Independente de qual classificação, ele já precisa de ajuda médica, ele já precisa de ajuda terapêutica. Ele contou que está passando por um momento difícil, muito boa percepção dele, e que ele está muito desanimado, não consegue sair da cama, não consegue sequer cozinhar. Isso tudo traduzido em sintomas, Dani, é importante a gente dizer que quando a pessoa sente uma tristeza permanente, quando a pessoa sente que o desânimo está maior que as suas forças, quando a pessoa tem distúrbios de sono ou de alimentação, quando a pessoa para de fazer coisas outrora prazerosas, ela já demonstra sintomas de problemas graves das emoções, no qual é necessária uma intervenção médica para tirar a pessoa desse quadro. Quando a pessoa cai nesse quadro, é importantíssimo o tratamento objetivo, direto. Não espere, não aguarde,
Não acredite que passar sermão ou dizer você vai sair dessa é suficiente. Se você tem alguém na sua família com esses sintomas, seja diretivo e seja positivo. Procure ajuda médica para essa pessoa. Queria entender, existem questões diferentes entre depressão e ansiedade, por exemplo, em homens e mulheres? Existe. Até bem pouco tempo atrás, essas coisas eram mais vistas no universo feminino. Hoje, elas são vistas de maneira mais equilibrada. Mas se você me permite voltar um pouquinho atrás, Dani, para pegar um gancho do doutor aqui. À vontade. A questão da medicalização, eu tenho percebido de 10 anos para cá, uma coisa meio ambígua, uma coisa meio paradoxal. Eu também sou do tempo em que quem tomava remédio tarja preta era louco, né? E eu vi esse preconceito diminuindo, até porque a própria medicação evoluiu também, o tratamento evoluiu e a gente conseguiu atingir outros espectros de doença mental ou de problema emocional com uma medicação muito mais suave e muito mais eficiente. Sem tanto efeito colateral. Exatamente. O que eu percebo hoje é que está diminuindo o preconceito com a medicalização e está se atribuindo, por outro lado, um valor à medicalização muito maior do que o que a própria medicalização pode fazer. E esse é um caminho perigosíssimo. Perigosíssimo. Só para te dar um exemplo concreto, eu atendo um adolescente com vários problemas de crise de identidade, ele está medicado, eu não trato pessoas que não estejam corretamente medicadas e acompanhadas por um psiquiatra. Eu faço questão desse trabalho sempre em parceria, mas a pessoa, o adolescente, teve um problema gravíssimo de decepção amorosa e me disse, eu vou voltar ao psiquiatra porque eu preciso regular a minha medicação. Ou seja, qualquer frustração ou qualquer problema já tende a pegar a hipótese da medicação como um sustento para aquela coisa que é normal da vida. Não é? Existe sim a medicalização necessária, e existe a supervalorização da medicalização, como se um adolescente não pudesse passar 15 dias por uma crise amorosa, por uma crise de paixão. Não é? Tipo, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, anestesiando, na verdade, aquilo que é o meu material básico. Me fala desse sofrimento, me fala o que você está sentindo. Mas ele próprio, na minha modesta opinião, incentivado pelos pais, vamos voltar no psiquiatra, vamos melhorar essa medicação. Antes, agora você tá vamos aumentar a medicação, coisas que infelizmente são absurdas. Então, nesse pêndulo histórico, né, em um momento o pêndulo estava desse lado, a medicação é coisa de louco. Neste momento que eu percebo, a medicação resolve tudo. Os dois extremos são mentirosos e perigosos. Estou passando por uma situação muito difícil. Minha esposa saiu de casa com o nosso filho e foi para a casa de parentes. Desde então, ela não atende minhas ligações nem responde minhas mensagens. Não sei como lidar com isso e estou muito angustiado. O que eu posso fazer nessa situação? É uma situação bastante difícil essa. Nós precisamos avaliar se ele tem consciência exata do porquê a esposa saiu de casa. Sendo uma coisa que ele pode interferir, sendo uma coisa que ele pode melhorar, é isso que ele deve atacar inicialmente. Qual foi o problema e tentar objetivamente sair do problema. Agora, se ele não tem essa capacidade de autocrítica, é muito bom ele procurar algum profissional para conversar acerca dessa situação. Não que ele esteja necessariamente com alguma patologia, mas também a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, o aconselhamento podem ser diretivos para que a pessoa possa se autocompreender e ter uma orientação de como agir. Ele falou muito mais da situação conjugal, eu acho que a autocrítica e procurar uma ajuda poderia ser bem importante para ele nesse momento. Tenho tudo em ordem, mas me sinto vazio por dentro. Isso é normal? Questões de uma certa angústia e dúvida acerca da vida, elas são perfeitamente aceitáveis, não é? Eu achei curioso que ele colocou tudo normal. Quer dizer, aspas, né? Imagino, né, que o financeiro tá bom, tem um emprego, tenho isso, tenho aquilo, mas... É possível questionar até o que é tudo normal, não é? Agora, uma sensação existencial de vazio, uma sensação existencial de dúvida, uma sensação existencial de que você não tem todas as respostas, eu não chamo isso de problema.
Eu acho que isso, inclusive, é necessário para o nosso amadurecimento pessoal. Óbvio, se esse vazio existencial começar a passar para aqueles sintomas que o doutor e eu já mencionamos, desânimo, insônia, falta de apetite, improdutividade, perda de interesses, isso indica que você precisa de ajuda qualificada para tentar entender esse sentimento. Agora, dentro da normalidade, seria tão bom que todos sentissem essa impotência, viu? Na fé cristã, Dani, fraqueza é sinônimo de força. Quando eu me entendo fraco, eu entendi de fato quem eu sou. Essa é a grande força. De que forma os familiares, e aí fica também para as esposas, elas conseguem acessar, orientar, né, trazer para esse esposo, para esse, né, parceiro e tudo mais, que eles precisam buscar ajuda? De que forma que elas podem contribuir enquanto família, enquanto parceira? Eu acredito que a primeira questão é observar esses sintomas de quando as coisas estão saindo do controle. Quanto antes essa intervenção, essa conversa, esse diálogo aparecer, é muito melhor. Porque, infelizmente, a resistência dos homens só faz com que as coisas se agravem. Do ponto de vista médico, não é? Às vezes ele está com a dorzinha, deixa para depois, a dorzinha aumenta, ele toma um remédio, o remédio resolveu e depois a dor aumenta de novo. Ele só procura quando as coisas estão muito graves. Do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista psicológico, também é a mesma coisa. A intervenção, para mim, tem que ser a mais diretiva, a mais afetiva e a mais esclarecedora possível. E, muitas vezes, a mulher vai ter que ser proativa mesmo. Marcar, porque ele aprendeu a ser cuidado pela mãe, agora a mulher vai ter que exercer esse papel. Ainda que demonstre imaturidade do homem, é melhor essa via do que esperar as coisas piorarem. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês. O doutor Cláudio Correia dos Reis deixa à sua disposição o WhatsApp, DDD 11 987823573, Instagram e TikTok, prof.claudioreis.